tarde. Obrigada, professora Olivia, pelo convite, do pessoal também do FGV Direito. Realmente é uma grande honra de ficar com vocês. Antes de começar, eu quero pedir desculpas, porque faz 10 anos que eu moro no Brasil, tenho esquecido muito do meu português, meu vocabulário, assim que eu vou tratar de falar em português, mas acho que vão sair algumas palavras em espanhol ou em inglês de vez em quando, mas vou tentar, porque também é um idioma que eu adoro muito. Bom, eu vou compartilhar minha pantalla. Ok, vocês podem olhar. Fica A para gente tudo? Ok. consegue ver, sim. Ok, perfeito. Ok, bom, a gente na UIT começou a estudar o tema das plataformas digitais em 2015, foi parte de um grande projeto que a gente tem feito sobre o trabalho atípico. E quando a gente estava desenvolvendo, nessa época, um relatório sobre o trabalho atípico, surgiu alguns artigos na imprensa sobre o Uber e outras plataformas, e para nós a gente pensou, bom, em primeira instância, que isso era um desenvolvimento bem interessante, que precisava entender um pouquinho mais, mas também que talvez significava algo também em termos do futuro do trabalho. Em 2019, a OIT teve seu aniversário de 100 anos e o diretor-geral estabeleceu uma comissão global sobre o futuro do trabalho. Assim que todo o tema do futuro do trabalho tem sido um tema que a gente tem trabalhado já por muito tempo e as plataformas digitais um pouco das duas instâncias, do trabalho atípico e do o trabalho do futuro. Bom, desde esse momento, nossa equipe tem publicado vários relatórios, também vários working papers e outros estudos que a gente tem feito. Aqui são alguns, bom, os mais importantes. O relatório na sua está traduzido ao português, é o único que está traduzido ao português, mas pelo menos é disponível em português. Mas temos feito também um estudo bem interessante sobre a Ucrânia, porque a Ucrânia tem muito pessoal que estão trabalhando sobre plataformas virtuais. Ultimamente, o mês passado, lançamos esse relatório sobre o trabalho em domicílio, que é um pouco o trabalho tradicional no domicílio, mas também o trabalho virtual das pessoas que estão trabalhando nas plataformas. A terça-feira, meus colegas no Departamento de Investigação de Pesquisa da UIT têm publicado também um outro relatório sobre este tema. Bom, assim que já estamos trabalhando sobre este tema por muitos anos. Nosso enfoque principal tem sido realmente as plataformas virtuais, os online. E a razão pela qual a gente tem se concentrado sobre isso é realmente uma questão em minha perspectiva, eu sei que tem havido muito debate sobre as plataformas de entrega, os choferes de Uber, mas em termos jurídicos, ainda com todo o debate sobre esse tema, é algo que se pode regulamentar dentro de um país ou dentro ou mesmo uma cidade, um estado. Mas para as plataformas virtuais é muito mais complicado, porque o trabalhador pode morar em qualquer país do mundo, a plataforma fica em outro país e depois o cliente está em outro país. Assim que realmente as questões jurídicas, normativas, são difíceis. Eu não tenho as respostas para essas perguntas, mas eu acho que são perguntas que são realmente importantes para a OIT, porque a OIT, como agência que tem convênios, normas de trabalho que os países ratificam para mudar suas leis e ter essa regulamentação em seus próprios países. E não temos esses convênios que são realmente transnacionais, salvo a exceção do convênio marítimo, que vou falar um pouco disso depois. Mas
a ideia, como foi concebida a OIT, é para essa ação nacional e não para uma ação internacional. É importante, por isso a gente pensa que é importante ter essa reflexão sobre essas plataformas virtuais. Bom, quando, quando pensamos sobre as plataformas digitais de trabalho, tem, como eu falei, dois tipos importantes: as plataformas físicas, fazendo o trabalho dentro do país, e as plataformas virtuais. Eu acho que também nesse debate sobre as plataformas locais, físicas, a gente se tem concentrado muito sobre o Uber, o Rappi, e temos esquecido o surgimento de outro tipo de plataforma que eu acho uma reflexão sobre o futuro do trabalho é importante pensar um pouco mais, porque o risco, não o risco, mas a possibilidade é que as plataformas vão entrar em outras áreas do mercado de trabalho. Por exemplo, aqui uma foto de uma plataforma que existe nos Estados Unidos que se chama Wonolo, que agora está funcionalmente como uma agência privada de emprego que está abastecendo trabalhadores para armazéns. Ok, vou falar um pouco sobre as plataformas físicas e depois vou falar sobre as plataformas virtuais e depois um pouco sobre a questão sobre as políticas públicas. Bom, as plataformas de entrega, as plataformas também, os choferes de Uber, tem vários aspectos muito positivos. Aqui eu tenho um gráfico que são os resultados de uma pesquisa que foi feita pelo nosso escritório em Buenos Aires. Foi uma pesquisa feita conjuntamente com a, o Ministério de Trabalho do Buenos Aires, e eles têm feito um levantamento dos trabalhadores em essas plataformas de entrega. E uma dos resultados mais importantes é as oportunidades que essas plataformas podem dar às pessoas. E especialmente no contexto latino-americano, onde há a crise venezuelana, estas plataformas são bem importantes para os migrantes que chegam aos outros países. É uma maneira muito fácil para essas pessoas de aceder ao mercado de trabalho e começar a trabalhar. Assim que isso realmente a grande vantagem dessas plataformas. As pessoas um dia a outro podem começar a trabalhar, assim que tem essa flexibilidade é importante. Também as pessoas com certas exceções, eles têm também flexibilidade no seu horário. E podem complementar este tipo de trabalho com seus estudos ou talvez com outro trabalho que eles estão fazendo. Mesmo nesta pesquisa que foi feita na Argentina, a gente encontrou também que muitos deles valorizaram muito as remunerações que eles receberam pelo trabalho que estavam fazendo. Agora, quais são algumas das desvantagens? Isto são resultados de um relatório, vários relatórios, pesquisas que foram feitas para o relatório que saiu a terça-feira sobre as plataformas digitais, assim que foi um levantamento em 12 países sobre trabalhadores, sobre choferes e os trabalhadores de plataformas de entrega. E aqui eu não vou entrar em detalhes, tem aspectos positivos, aspectos negativos. Eu acho que se a gente veja as pessoas na rua fazendo esse tipo de trabalho, sabemos muito bem que, bom, tem riscos de roubo ou de acidente, tem muito tempo que as pessoas gastam em esperar para o trabalho, tem problemas de congestionamento, também tem problemas de pago insuficiente e outros aspectos, mas o mais importante, e como vocês todos sabem, por isso que há tanto
atenção a este tipo de trabalho é que o pessoal está considerado como autônomo e, portanto, não recebe as proteções em termos de previdência social, os outros direitos associados à relação de trabalho, o direito à associação, o direito à negociação coletiva, um salário mínimo e tudo isso. Assim que isso é o fundamental, como bem vocês tudo sabem. Mas quando pensamos que isto pode ser uma nova modalidade de contratação, isso significa que com todos esses trabalhadores que são até o momento, na maioria dos países, agora não estou falando de Espanha, agora no caso do Inglaterra, mas na maioria dos países onde as pessoas são consideradas como independentes, porque as próprias plataformas classificaram esses trabalhadores como independentes, quando a gente pensa que estas aplicações estão entrando em outros setores e outras ocupações no mercado de trabalho, significa que é um risco para a relação de trabalho que foi estabelecido há 100 anos atrás ou mais, dependendo do país. Assim que significa realmente talvez uma ameaça é uma palavra muito forte, mas significa uma mudança bem importante na modalidade de contratação que a gente tem que refletir quais são as implicações de tudo isso. E aqui eu encontrei hoje uma aplicação sobre babás do Brasil, não sei se ainda existe ou como vai, mas sabemos que está entrando nas outras áreas da economia. Isso para, para, hum, eh, para falar um pouco mais desse tema, há aspectos importantes nessas aplicações que a gente não está prestando atenção suficientemente. Bom, aqui eu tenho informação sobre uma aplicação que se chama Handy, que existe nos Estados Unidos, mas acho que também existe na Inglaterra. E esta plataforma é uma plataforma de reparos e limpeza doméstica. Assim, a pessoa entra na aplicação, aceita um trabalho para trabalhar na casa de alguém, como faxineira, por exemplo, e depois vai trabalhar. O problema é que, como a plataforma a aplicação considera o trabalhador como autônomo e como tudo está gerenciado algoritmicamente pela plataforma, significa que o desenho dessas plataformas está feito de uma maneira que pode abusar um pouco os trabalhadores. E isto aqui isto vem de um artigo de um professor Niels Van Doorn, que ele estudou esta plataforma dentro dos términos de serviço da plataforma. Tem multas que a plataforma cobra ao trabalhador se o trabalhador não respeita algumas regras. Por exemplo, se a pessoa cancela o trabalho com uma antecipação de menos de 48 horas, a plataforma cobra ao trabalhador $10. Se essa pessoa cancela com menos de 4 horas de antecipação, a plataforma cobra a pessoa $40. Assim que é muito para uma pessoa que está trabalhando como faxineira. Se a pessoa não aparece ao trabalho, também cobram $50. Se a pessoa chega tarde, cobram $15, e se a pessoa sai antes do horário que foi fechado pela aplicação, também lhe cobram $15. E no artigo que o Niels Van Doorn publicou, fala do caso de pessoas que estão morando em Nova York tomando o transporte público, que chegam tarde e depois tem essas multas e ficam trabalhando para pagar as multas, que é um caso quase ao nível de um trabalho forçado, podemos dizer, porque agora estão com tempo, estão com multas, e se eles querem seguir trabalhando para a plataforma, eles têm que ganhar suficiente para pagar estas multas. Assim que com o debate das plataformas, eu acho que é importante entender não somente
o feito de que as pessoas são independentes, mas também que há outros aspectos dessa relação de trabalho que podem ser problemáticos e que merecem uma resposta em termos de política. Ok, passando para os trabalhadores em plataformas virtuais, a gente tem feito várias pesquisas para saber um pouco sobre as condições de trabalho das pessoas nas plataformas. Assim que quando publicamos o relatório azul que eu mostrei, isso foi baseada em uma pesquisa feita a 3.500 trabalhadores em 5 plataformas de microtarefas. Microtarefas são pequenas tarefas muito fáceis que o pessoal, entra na plataforma, estabelece uma conta, depois veja quais são as tarefas que existem, decide, aceita uma das tarefas, depois faz, remite o trabalho e depois a pessoa recebe o pagamento. Assim que é uma taxa por peça, realmente, como está, uma forma realmente desse tipo de trabalho mais contemporâneo e digital. Também tem as plataformas que chamam na literatura macrotarefas, que são as plataformas de freelance, onde tem pessoas que fazem trabalho de desenhador gráfico, de programação de IT, e outros trabalhos que são mais sofisticados e mais rentáveis também, né? Assim que recebem uma renda mais elevada, porque é mais especializado. Agora, quando fizemos a pesquisa sobre a Ucrânia, isso foi a maioria desse qual trabalhavam nas plataformas de freelance, mas tem muito em comum nos resultados entre as pessoas. As plataformas são desenhadas, tem diferenças em o desenho das plataformas, mas também tem muito em comum. Assim que só para resumir um pouco o que a gente encontrou dessas pesquisas, o tema de geração de emprego e oportunidades é muito importante. E isso é algo o mais positivo da plataforma, é que a pessoa realmente se perde o emprego ou se é uma mamã que tem uma criança pequena na casa e não pode sair, dá a oportunidade à pessoa de realmente de fazer um trabalho desde sua casa e de receber uma remuneração. E como falei também, havia muitos venezuelanos também nestas plataformas, assim que são pessoal que precisam de ingressos, rendas, e que entram nestas plataformas. Este trabalho também permite o acesso ao trabalho sem ter que migrar. E isso foi importante, por exemplo, nas pesquisas que a gente tem feito na Ucrânia. É um país com um nível bem elevado em termos de educação das pessoas, também com problemas políticos e problemas econômicos. Assim que isso significou que as pessoas que tiveram um background em IT puderam trabalhar nessas plataformas sem ter que sair do seu país. Assim que assim, havia 10, 15 anos atrás, essas mesmas pessoas houveram mudado a Alemanha, por exemplo, mas isso permitiu que essas pessoas poderiam ficar nos seus países, o que a maioria das pessoas querem ficar nos seus países e trabalhar. Também encontramos, especialmente para as pessoas que estavam trabalhando nas plataformas de microtarefas, que deu também a oportunidade a muitas pessoas a desenvolver suas próprias habilidades. Estavam fazendo ou seguindo vídeos em YouTube para aprender um novo software, mas estavam realmente trabalhando sobre suas habilidades para poder aceder a trabalho que eram com maior remuneração. E também a quarta oportunidade, a vantagem é a flexibilidade no cronograma, que é algo muito positivo para as pessoas. Agora, em termos dos desafios, um dos grandes desafios é excesso significativo de oferta de mão de obra. E isso significou que havia muita competição entre
os trabalhadores para o mesmo trabalho, emprego, o qual significou duas coisas. Em primeira instância, que as pessoas passavam muito tempo procurando trabalho, todos os dias procurando trabalho, mas também afetava o nível de renda, porque se você está num mercado de trabalho com pessoal de Europa, da América Latina, da Ásia e da África, significa que vai ter essa pressão para baixar a renda do trabalho. Bom, como falei antes e como todos sabemos, as plataformas classificam esses trabalhadores como autônomos e, portanto, não se beneficiam dos direitos associados a uma relação de trabalho e também não estão fazendo contribuições aos sistemas de previdência social, o qual significa também que tem riscos para o estado de bem-estar em alguns dos países. Por ser uma relação transnacional e multipartidária, também ficava muito difícil para as pessoas a reivindicar seus direitos. Havia uma ausência de mecanismos de resolução de disputas. Em algumas instâncias, são as próprias plataformas. Se há uma disputa, é a própria plataforma que decide quem foi culpável, não culpável, mas a decisão entre o cliente e o trabalhador. E depois, em quinto lugar, é o tema de que as plataformas estão cobrando taxas aos trabalhadores para poder trabalhar nas plataformas. Eu vou falar de tudo isso agora. Ok, primeiro, aqui este é um screenshot que saiu de uma acho que foi sim, o Upwork Community Blog, de pessoas falando sobre quantos trabalhadores estavam trabalhando na plataforma de Upwork. E como podem ver, tem mais de 2 milhões de pessoas, isto foi em 2019, e mais de 2 milhões de pessoas inscritas na plataforma, mas só 190 mil haviam ganhado mais que $1 na plataforma. E depois, para as pessoas que realmente estavam ganhando mais que 1.000, baixava o número. Isso significava que, para mostrar realmente a sobreoferta de mão de obra e a grande competência para os trabalhadores, para conseguir os trabalhos que são oferecidos na plataforma. Acho que é importante, quando se fala dessas plataformas, de pensar um pouco também sobre qual foi o modelo anterior. E aqui na Índia, que é um país que tem uma história importante dos centros de business process outsourcing. Agora, o que isso significa uma mudança, porque anteriormente uma empresa, por exemplo, em Inglaterra, que quer trabalhar, que quer estabelecer um call center, por exemplo, na Índia, essa empresa contratava um call center na Índia, esses trabalhadores estavam em uma relação de trabalho com a empresa de call center da Índia, mas agora com a plataforma significa que pode saltar esse passo e o trabalho vai diretamente ao trabalhador. Isso pode ser positivo, pode ser negativo, mas é importante reconhecer que na foto da esquerda, esse pessoal estava com contratos de trabalho, nas plataformas, este trabalhador que foi uma das pessoas que com quem a gente entrevistou para nosso relatório, é um senhor que trabalha na plataforma de Amazon Mechanical Turk. Assim que é uma pessoa considerada independente que faz o trabalho de taxa por peça. E quando e por isso que a gente decidiu, um outro artigo que vamos publicar, de fazer um análise um pouco sobre comparar um pouco as condições de trabalho das pessoas nas plataformas com trabalhadores similares que estavam trabalhando offline na Índia. E a gente decidiu fazer isso porque no debate sobre o
business process outsourcing na Índia, havia um debate que se esses trabalhos eram bons trabalhos ou não, né? Se era trabalho decente ou não, vamos dizer. E havia muitas pessoas que eram críticos também deste tipo de trabalho, mas quando se comparava esse tipo de trabalho com o mercado nacional, o mercado doméstico, as pessoas em essas ocupações ganhavam melhor, ganhavam mais e tinham também melhores expectativas nas suas carreiras, em termos de progresso. Podiam mudar facilmente de um call center a outro call center e por isso podiam ganhar mais e melhorar sua vida profissional. Mas com o trabalho das plataformas, quando a gente fez uma análise econométrico comparando trabalhadores similares que estavam fazendo offline ou online, encontramos que na realidade as pessoas que estão trabalhando nas plataformas estão ganhando menos que as pessoas que estão trabalhando offline na economia de Índia. Assim que aqui comparamos $2, $3 para as plataformas, em comparação com $4 para os trabalhadores offline por hora. Okay. Outra coisa que eu queria ressaltar é o tema e que vemos aqui estou falando disto um pouco sobre para olhar um pouco sobre as tendências e como está realmente mudando o mercado de trabalho. A gente tem feito acho que vamos publicar duas semanas um estudo que foi feito nas Filipinas sobre o trabalho a domicílio, o trabalho tradicional, mas também o trabalho virtual. E aí a gente encontrou que havia pessoas que estavam trabalhando como assistentes virtuais. Eram realmente secretárias, assistentes administrativas que estavam, que foram, alguns trabalhando por plataformas, mas eram plataformas específicas para esta ocupação. E o que a gente encontrou é que o pessoal que estavam trabalhando para estas plataformas tinham um horário de trabalho bem definido, trabalhavam 4 horas por dia, 8 horas por dia, com um break dentro o horário. As plataformas também requeriam que o trabalhador baixava um sistema de monitoramento do tempo, e também este software, que também é um software que também existe nas plataformas de freelance, tira fotos aleatórias na tela, e também, e isso está usado para registrar o comparecimento para preparar a folha de pagamento do trabalhador. Mas, no entanto, esta pessoa foi classificada como independentes pela plataforma. E aqui, como podem ver, esta é uma empresa que diz que, bom, a gente provê para empresas australianas o pessoal das Filipinas. Aqui eu queria mostrar um pouco sobre o tema do pago das comissões, ter pago as comissões de pessoal para trabalhar nas plataformas. Em nossa pesquisa ucraniana, encontramos que 85% haviam pagado estas taxas para trabalhar. E também o que encontramos que não somente estavam pagando essas comissões, mas que também algumas das plataformas estavam vendendo como memberships, que a pessoa poderia ser sócio, pagar mais, e se a pessoa paga mais, por exemplo, aqui na plataforma de Workana, alguém pode pagar $5 por mês ou pode pagar $25 por mês, mas se o trabalhador decide pagar $25 por mês, significa que essa pessoa vai receber mais possibilidades de trabalho, o perfil do pessoal também vai ser colocado na uma das páginas principais da plataforma. E isso é muito importante, obviamente, para uma pessoa que está tratando de conseguir emprego. As pessoas vão pagar para
para poder ter esse acesso maior. No relatório, no relatório financeiro do Upwork, dizem que as ganâncias de Upwork, 2/3 das ganâncias vêm das comissões que são cobradas aos trabalhadores. E eu só quero destacar isto porque isto está em contra, como bem vocês sabem, de uma larga história de não permitir a cobrança de taxas aos trabalhadores, mesmo no convênio 181 sobre as agências de emprego privadas, no artigo 7, que as agências de emprego privadas não deverão cobrar dos trabalhadores, direta ou indiretamente, no tudo ou em parte, quaisquer taxas ou encargos. Porque não é somente também que o trabalhador está pagando isto, mas também tem que pensar que as pessoas estão também pagando uma cobrança também, às vezes, a PayPal, porque assim recebem o ingresso, e também, em muitos casos, cobram, se o dinheiro chega ao banco, também tem que pagar a diferença, o que o banco está cobrando e também a diferença em termos da taxa de câmbio. Ok, bom, sabendo tudo isso, ao mesmo tempo é muito difícil de pensar como se pode regular este trabalho online transfronteiriço. Assim que eu queria, como a maioria de vocês são juristas, talvez são interessadas num working paper que a gente publicou em 2018, que foi escrito pela uma jurista, Miriam Cherry, uma estadunidense, sobre este tema de conflicts of law. É o risco de que sem essa clareza sobre a regulamentação, que vai ter mais, tem a possibilidade que vai ter mais disputas nos tribunais, e também significa que também há uma expectativa que vai ter também o forum shopping, que imagino que vocês sabem de que se trata isso, que a empresa se vai ubicar no lugar onde é mais rentável em termos de não pagar impostos e não ter que pagar certos direitos ou benefícios para os trabalhadores. Agora, o que se pode fazer sobre tudo isso? Essa é uma grande pergunta. Eu não tenho obviamente, eu não tenho a resposta a isso. No relatório que a OIT publicou em 2019 sobre o futuro do trabalho, escrito pela Comissão Global, eles reflexionaram um pouco sobre este desafio e eles sugeriram o desenvolvimento de um sistema de governança internacional para as plataformas de trabalho digitais, que estabelece e exige que as plataformas e seus clientes respeitem certos direitos e proteções mínimos. E eles, nesse documento, eles citaram o convênio sobre o trabalho marítimo como uma. Obviamente, tem muitas diferenças entre o trabalho marítimo e o trabalho nas plataformas, mas também tem alguns aspectos em comum, o fato de que os trabalhadores vêm de todos os diferentes países, que estão trabalhando em diferentes países para diferentes clientes, e nesse sentido muito similar. E o convênio marítimo tem sido um êxito, a maioria dos Estados-membros da OIT têm ratificado este convênio. É um convênio que estabelece um salário mínimo para os trabalhadores, que tem um sistema de mínimas condições de trabalho e de disputas, e também tem todo o aspecto também de como assegurar o cumprimento com a lei. Agora, para as plataformas é muito mais difícil, mas a pessoa poderia pensar
por exemplo, em como se poderia estabelecer, quizás não todos esses direitos e benefícios, mas pelo menos algumas instâncias internacionais para responder a algumas dos desafios. E aqui eu estou pensando mais que nada no tema da, de sistemas de disputas. Assim que se um trabalhador não recebe pagamento, se a plataforma não está respondendo ao trabalhador, ou se tem uma disputa com o cliente, talvez pode podemos pensar uma instância internacional que poderia, pelo menos, assegurar uma neutralidade em essas disputas, ou assegurar, pelo menos, que também o trabalhador tem essa proteção de seu salário. Assim que isso, acho que é um pouco a maneira de pensar isto, mais que dizer que, bom, já vamos estabelecer um salário mínimo que, em minha opinião, vai ser muito difícil de fazer. Assim que isso é um pouco a ideia de como se poderia proceder. Obviamente, não é algo que vai ser fácil. No mês próximo, na OIT, no Conselho de Administração, os países, os membros, os parceiros, os membros tripartitos vão decidir se vamos ter uma reunião tripartita de peritos sobre este tema, que poderia ser o primeiro passo para uma discussão na Conferência Internacional do Trabalho, que poderia também ser o primeiro passo para talvez uma norma internacional sobre este tema. Assim que isso é um pouco a possibilidades em termos de que poderia acontecer no nível internacional. Agora, só para deixar um pouco, eu quase vou terminar, eu só queria deixar um pouco quais são algumas recomendações em termos de política para esse debate, tanto para o debate sobre o trabalho de plataformas físicos locais, como Uber, Rappi, tudo isso, mas também para o trabalho virtual. Acho que um tema bem importante é a falta de informação estadística. A gente tem feito essas pesquisas dentro das plataformas com os trabalhadores para saber um pouco sobre as suas condições de trabalho. É informação importante, mas precisamos de mais informação. E uma maneira fácil, eu acho bem importante, que só conheço um lugar que tem feito isso, que é a cidade de Nova York, é realmente de exigir às plataformas entregar aos governos os dados administrativos do trabalho feito nessas plataformas. Com essa informação, se poderia saber um pouco melhor as condições de trabalho e talvez se decidem estabelecer, por exemplo, um salário mínimo. Esse foi o caso da cidade de Nova York, que eles exigiram a 4 plataformas de choferes de entregar 4 semanas de toda a informação com o número de recorridas feitas pelos choferes em Nova York, e com essa informação a comissão de taxistas da cidade de Nova York estabeleceu o salário mínimo para esses trabalhadores. Assim que se precisa esse tipo de informação para realmente desenhar políticas que são boas. E é interessante que não tem feito, isso não tem acontecido em muitos outros lugares, porque o lindo das plataformas é que toda a informação já está, toda a informação existe. Assim que esse é o tema de exigir a informação das plataformas. Bom, depois a questão sobre como fornecer um status adequado aos trabalhadores, isso vai depender muito das próprias leis dos diferentes países, o teste de fatores que tem nos diferentes países, mas é algo que ajuda para estabelecer, para decidir finalmente quais são os direitos, ou também de pensar, bom, se essas pessoas não são independentes, talvez ainda sendo independentes, deveríamos estabelecer alguns direitos para essas pessoas.
Na declaração do centenário da OIT de 2009, fala também da necessidade de estabelecer uma garantia de trabalho universal para todos os trabalhadores, não importa sua modalidade de contratação. Nesse documento fala, por exemplo, da necessidade que qualquer trabalhador goza dos direitos trabalhistas fundamentais, que todo trabalhador deveria ter um salário adequado, um horário máximo de trabalho, que é bem importante para os temas de saúde e segurança no mundo do trabalho, e também de ter proteção de saúde e segurança, independentemente do tipo de contrato. Assim que isso é algo que ainda se os tribunais ou se as próprios países decidem que são independentes, que a OIT recomenda que todo trabalhador deveria ter acesso a esses direitos. Há uma necessidade de ter clareza contratual e transparência. Agora, com os términos de serviço das plataformas, são escritas pelas plataformas, podem ser mudadas de um dia a outro, as tarefas podem ser mudadas de um dia a outro, e isso é muito problemático para os trabalhadores, assim que tem que ter mais transparência e também tem que ser escrita de uma forma que o trabalhador pode compreender. Agora é muito fácil a pessoa se inscreve por seu telefone móvel, não vai ler um documento de 60 páginas escrita por juristas, é quase impossível. Assim que tem que ter essa clareza nos términos de serviço. Agora, acho importante a questão sobre a cobrança de taxas ao trabalhador, que vai em contra da Convenção 181. Como falei, a importância do direito de apelação e, finalmente, a importância também dos direitos sindicais, que deve ser algo que todo trabalhador, não importa sua relação de trabalho, deveria gozar desse direito. Bom, é tudo. Muito obrigada.